Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Jonathan Jorge e eu tenho um canal aqui no YouTube e o meu intuito desse canal é ensinar programação, só que de um jeito diferente. Eu sou desenvolvedor de software há muitos anos e com o passar do tempo eu vi que a forma como as pessoas ensinavam programação ela não mudava e eu discordo muito desse jeito que é ensinado programação. Eu acredito que só os cursos só funcionam para quem já sabe programar. Mas para quem está iniciando no mercado tem muita dificuldade, porque os cursos não são muito didáticos. E é por isso que eu resolvi criar o meu canal e ensinar programação da forma como eu acho que é melhor para se aprender. Esse vídeo é o quarto vídeo de uma série onde a gente está aprendendo a criar um to-do list com tela de autenticação e utilizar o banco de dados. Espero que você tenha visto os outros vídeos. Se você não viu, eu recomendo que você vá lá no meu canal e veja. Eu criei uma playlist só para os vídeos de to-do list. Além dos vídeos de to-do list, eu tenho outros vídeos no meu canal. Tem um vídeo onde eu ensino a criar a sua página pessoal. Tem um vídeo onde eu ensino a criar um jogo da velha. É isso, eu já falei demais. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer o update no banco. O que seria o update? Update é atualizar um registro que foi criado. Por quê? Porque o nosso to-do list já está inserindo os dados no banco, já está lendo os dados do banco. Porém, quando o usuário marca um item da lista, ele não está alterando o banco. E é isso que a gente vai fazer nessa aula e modificar alguns estilos da página. Essa aula vai ser muito legal, vai ser a finalização do nosso vídeo. Então, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser abrir o Visual Studio Code. Visual Studio Code, que é a ideia que a gente tem utilizado desde o começo dos vídeos. Depois de abrir, você precisa clicar em File, depois em Open e navegar até a pasta do seu projeto. No meu esse daqui, ó, To-Do List Full Client Side. Open. Eu vou mandar abrir o nosso arquivo com o Live Server para eu ver como é que ficou. Basta clicar em cima do arquivo HTML e clicar em... Cadê? Não está aparecendo. Ah não, tava clicando ali em cima. Só clicar aqui, ó, Open with Live Server. Beleza? Esse aqui foi o resultado da nossa última aula. A gente, quando clicava aqui em adicionar, tá funcionando. Por exemplo, vim aqui, adicionei esse item, cliquei em Add, ele veio aqui pro final da lista. Se eu vir aqui e atualizar a página, também já tá funcionando, tá pegando do banco. Legal, o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer o update. Por quê? Porque vamos supor que eu tenha realizado esse primeiro item da lista e depois tenha realizado esse segundo item da lista. Aí ele deveria ficar marcado para eu não ter que fazer de novo, para de cara eu já saber. Mas se eu vier aqui atualizar a página, ele volta por quê? Porque quando a gente clica aqui, a gente não está atualizando no banco de dados. E esses dados eles estão vindo do banco de dados. Então a gente tem que capturar esse evento desse clique e sempre que o usuário clicar aqui, a gente verifica o status e vai lá no banco de dados e atualiza. Então, deixa eu pensar aqui como é que a gente vai fazer. Como vocês já estão profissionais em capturar eventos com jQuery, a gente já sabe que vamos capturar o evento desse checkbox, que é esse campozinho aqui. Deixa eu só ver o nome dele. Eu não me lembro. O nome dele é checkbox to do list. Então o que a gente vai fazer? Eu vou copiar o nome da classe. Copiar o nome da classe. E agora eu vou lá no Visual Studio. A gente vai no arquivo main.js. Aí eu vou vir aqui dentro do documento.read e criar mais um evento aqui embaixo. Eu vim, aspas duplas, hashtag não é ponto porque é uma classe, hashtag é se fosse um ID. E qual é o evento que a gente vai utilizar? Não vai ser o clique. Eu não tenho certeza se o clique não funciona, mas eu sei que o evento correto para capturar quando o jQuery é alterado é o change. Então a gente vai vir aqui por change. Mas nesse caso em específico, o change ele não vai funcionar corretamente. Por quê? Porque esses elementos que a gente tem aqui na tela, eles estão sendo criados dinamicamente. E o que seria esse dinamicamente? Eles estão sendo criados através do jQuery, eles não estão de fato escritos na tela. Então, por isso, a gente vai ter que usar o change, só que de uma forma diferente. Por quê? Porque no jQuery, quando você quer que todos os elementos
tenham aquele evento. Inclusive os elementos que foram criados dinamicamente, a gente vai fazer isso daqui, ó. Ao invés de pôr change, você vai pôr bind. Aí aqui dentro você vai pôr o change. E aqui você vai pôr a function. É bem parecido com como é que seria se eu fizesse isso daquele outro jeito, do jeito normal. Ficaria assim, ó. Ponto change e aqui dentro a function. Mas como nós temos elementos que estão sendo criados através de jQuery, a gente precisa fazer isso daqui. Ao invés de change aqui, chamar o bind, todos os elementos estarão disponíveis para ser acessados, independente se eles foram criados quando a página foi renderizada ou após a página ter sido renderizada. E aqui dentro a gente põe o change. Perfeito. Vou pôr um alerta aqui, só para ver. Was changed. Vou clicar no primeiro. Deixa eu criar um novo aqui. Galera, eu não sei porque que não tá indo. Deixa eu ver. jQuery on change elements dynamically. O jQuery on change dynamic element. Vamos ver, galera. Why is my jQuery on change was not working for dynamic? Beleza. Eu não lembro exatamente como... eu lembrei. Galera, vai ter que ser desse jeito, ó. Aqui a gente vai passar o document, que quem seria o document? É a referência da página toda. Aí aqui a gente vai pôr o bind. Aí depois disso, deixa eu ver como é que é. Aqui a gente põe o evento que a gente quer capturar, que é o change. E aqui a gente põe o elemento que a gente quer que esse evento seja disparado, que vai ser esse cara aqui, ó. E depois disso a gente põe a função. Eu lembrava que não era desse jeito, mas eu não tinha certeza. Tenho quase certeza que agora vai funcionar. E aqui ele não usou o document, ele usou um Y, mas no nosso caso vai ser o document, que é a página toda. Deixa eu ver. Beleza, was changed. Perfeito. O que ele está falando? Ele está falando aqui, quando a gente faz isso, a gente está falando que é todo o documento, toda a página, ela vai começar a ouvir. Ela está ouvindo que isso aqui é como se toda a página tivesse disponível para ser clicada, teoricamente. Aí, o que a gente faz com a página? A gente captura um evento chamado change, que é quando o valor é alterado. Aqui, ó, tipo, aqui foi change, ele foi de desmarcado para marcado. E aqui a gente fala qual é o elemento da página que a gente quer que o change seja ativado. Aí a gente pegou e passou o checkbox to do list. É o de vocês tem que ficar assim também. O que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um método lá na nossa classe database para atualizar o registro. Então vou aqui, ó. Vou deixar um pouco aqui para vocês copiarem. Cifrão, parênteses, document.bind, change, fechou. Vou lá na nossa classe database. Bem aqui. A gente tem um método que é o red rows. Cadê o insert row? Vou copiar o método insert row. Vou aumentar o brilho da tela. Vou vir bem aqui. Esse método, eu vou chamar ele de update row. E o que a gente vai esperar do update row? Duas coisas. O primeiro vai ser o ID, que é o ID da linha, para a gente saber qual linha a gente vai atualizar. E vocês concordam comigo? Quando o cara clicar nessa linha, a gente só pode atualizar essa linha, não pode atualizar os outros? Assim como se o cara tivesse clicado nessa linha, a gente só atualiza essa. Aí a gente vai descobrir quem é que ele clicou através do ID. E outra coisa que a gente vai precisar vai ser o status. Que é para saber se a gente vai colocar Done como 1 ou como 0. Perfeito. A gente não vai precisar desse método aqui. Desse método não, dessa variável, então vou excluir ela. De qualquer forma, já bora preparar o nosso HTML para passar o ID. E como é que vai ficar? Lá no nosso index.html,
Não vai ser no index.html, vai ser aqui no database mesmo. Acabei de lembrar que é aqui que a gente faz isso. O que eu vou fazer com vocês? A gente vai passar o ID para esse checkbox. Aí você fala bem assim, como assim passar o ID para esse checkbox? A gente vai colocar um atributo oculto nele para a gente sempre saber qual é o ID que o checkbox pertence. E como é que a gente faz isso? No HTML5, se eu não me engano foi no HTML5 que isso foi criado, a gente tem um atributo chamado data. Vou mostrar aqui para vocês. HTML5 data attribute. Utilizando o data attributes, guia do desenvolvedor web. Por exemplo, ó, aqui ele criou uma tag chamada article, aí ele passou um ID, aí ele passou data columns. O que seria? Aqui ele já está utilizando um atributo data. Aí ele está passando essa informação só para esse atributo. Isso aqui não é renderizado na tela. Aí ele está passando uma informação que é o número de coluna, outra informação que é o index number e outra informação que é o parent. É tipo isso que a gente vai fazer. A gente vai passar um atributo chamado data ID e aqui a gente vai pôr o valor do ID. E como é que faremos isso? É bem simples. Primeira coisa que eu tenho... Deixa eu ver como é que a gente está fazendo aqui. Perfeito. Onde a gente está escrevendo a linha na tela, que é esse write row in HTML. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente está dando um console.log lá na linha. Ó. Que é esse cara aqui. Ó. Todos esses é naquele método que a gente está imprimindo. Aí ele está devolvendo para a gente o Done, se está pronto ou não, o ID e o texto da task. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir... Deixa eu pensar... Vamos pegar o li item toClone. A gente vai utilizar o método data, que é do jQuery. Sempre que a gente quer pôr um atributo data, é só pôr o ponto data. E aqui a gente vai pôr o nome do nosso atributo. E aqui a gente vai pôr o valor, que vai ser row.id. Que é exatamente esse cara aqui, esse ID. Eu vou mostrar aqui para vocês no inspect para ver como é que ficou. Checkbox. Ah não, galera. Bora usar o attr. E aqui a gente põe o data ID. Muda lá de data para attr, que é um atributo também. Aí attr, data, hífen ID ou ID. Bora ver agora. Pessoal, na verdade a gente está fazendo... Eu estou colocando no lugar errado. Olha onde aqui colocou o data ID. Por quê? Porque só agora que eu percebi que esse li item toClone, ele é o nosso li. O nome é bem óbvio, né? Eu deveria ter percebido. Mas beleza. Não é no li que a gente vai pôr o ID, a gente vai pôr no checkbox. Então o que eu vou fazer? A gente sabe que o checkbox é esse cara aqui, ó. Item find checkbox to do list. Então o que eu vou fazer? Vou copiar ele. Colar aqui. Aí o que a gente está fazendo? Dentro do nosso li, a gente está procurando um elemento com a classe checkbox to do list. Faz um tempinho que eu não uso isso. Mas fechou, ó. Agora foi. Input type checkbox to do list, aqui, ó, data.id. Perfeito. E o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que ler esse ID lá do outro lado. Que é quando o cara clicar bem aqui, ó. A gente tem que ler esse ID. Bora voltar lá no main.js. E aqui, quando o usuário clicar no nosso checkbox to do list, vou criar uma variável chamada ID. Vou pegar o checkbox. Não, vou criar primeiro uma variável chamada checkbox. Agora a gente... Agora a gente vai criar uma variável chamada ID, que é pegando o checkbox. Checkbox.attr data ID. E agora a gente vai criar uma variável chamada status, que é para saber se o checkbox está marcado ou não. Checkbox.is dois pontos checked. Esse daqui é o atributo que a gente usa para saber se um checkbox está marcado ou não. Eu vou dar um console.log aqui, ó. Console.log ID
concatenar, deu um espaço mais status. Bora ver como é que ele vai imprimir lá na tela. Limpei. Quando clica aqui a gente limpa, ó. Ele tem que imprimir o ID ou o status. Undefined false. Undefined false. Não tá pegando o ID. Agora a gente tem que saber por quê. Vou dar um console.log nesse checkbox. Checkbox.tr. Limpei. Document. Galera. A questão é que o document ele tá fazendo. Que o diz ele tá fazendo referência ao document e não ao nosso checkbox. Foi bom isso ter acontecido, ó. Aqui apareceu o document. Coloca a letra E aqui, mas poderia ser qualquer letra, mas E geralmente a gente usa porque é de evento. Vou dar um console.log. E lembra que antes a gente usava dessa forma, acessando diretamente, e como agora a gente está usando o bind, mudou um pouco. Vou dar um console.log em E e ver o que ele está retornando. Cliquei. Ele retornou target. Pronto, ele retornou o target, que é esse cara aqui, ó. Então é ele que a gente vai pegar. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai vir bem aqui, ao invés de pôr diz, a gente vai pôr E, que é o evento que a gente está recebendo, e digitar a palavra target. E bora ver como é que ele vai retornar agora. Na tela. Perfeito. Olha lá, ele trouxe o ID e trouxe true, que eu acabei de marcar e se eu desmarcar. Trouxe o mesmo ID e trouxe false. E no de baixo aqui, por exemplo. O ID é diferente, o final desse é 89 e desse é 84. Beleza, agora o que a gente tem que fazer é ir no banco e atualizar esses IDs. Show de bola. Vou comentar isso daqui. Então, galera, agora vamos alterar o nosso método aqui. Esse método chamado updateRow. Ao invés de insert, a gente não quer dar um insert, a gente quer dar um update, que significa atualizar. A gente apaga esse into e deixa o nome da tabela. A estrutura do update ela é diferente do insert, então vou apagar tudo isso daqui, ó. Apagar isso. E como é que vai ficar? Vai ficar update list, que é o nome da nossa tabela. A gente coloca a palavra set, que é o que a gente está falando que vai alterar o valor. A gente coloca done, que é o nome da coluna. E a gente coloca 1. Agora de início eu vou fazer só esse exemplo, vou rodar só esse exemplo para vocês verem funcionando. O que a gente está fazendo aqui? A gente está atualizando a tabela lista e a gente está falando que todos os registros da tabela lista a gente quer colocar o valor da coluna Done como 1. Beleza, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui copiar esse método, updateRow. Vou aqui, ó, my database, que é onde a gente colocou a nossa instância ali em cima, ponto, updateRow. Eu já vou colocar logo o nosso ID e o nosso status, apesar da gente não estar utilizando eles agora, mas eu já vou deixar colocado. Então vim aqui, ó, updateRow, ID, status, e aqui tá update list set done igual a 1. Só de já vim aqui nos meus, só de vocês marcarem no primeiro e depois atualizar, o de vocês também já vai ficar tudo desse jeito. Agora bora voltar pro correto. Que é colocar set done igual a 0. Voltar lá no site, atualizar 1. Por quê? Porque depois que eu atualizo 1, ele está chamando aquele método. Agora eu vou atualizar a página. Perfeito, todos já estão desmarcados. Mas a gente não vai fazer desse jeito, por quê? Porque desse jeito ele está atualizando todos. A gente não vai atualizar todos. A gente vai atualizar somente aquele registro do ID que a gente passar aqui. E é isso que a gente vai fazer agora. Colocar o status dinâmico, de acordo com que o usuário, de acordo com o que a gente receber aqui no método. Agora o que a gente vai fazer vai ser montar a nossa query
para fazer o update. Galera, lembra disso daqui que a gente fez aqui em cima, concatenando? Eu imagino que tenha sido um pouco difícil para entender, mas dessa vez a gente vai fazer, temos que fazer a mesma coisa, porque também temos que montar uma query. Aqui no JavaScript, desde o ECMAScript 6, a gente consegue concatenar, é como se fosse concatenar coisas, concatenar strings de uma maneira diferente. Se eu não me engano, o nome disso é transpolar, na verdade, não é nem concatenar. Ó, vou apagar essa aspa simples daqui, vou apagar essa aspa simples daqui, e aqui eu vou pôr uma crase. Sim, crase mesmo. Lembra do português? Aí vocês vão ter que procurar a crase no teclado de vocês. Se atentem, porque a crase ela é diferente do acento agudo. Por exemplo, ó. Eu tô aqui no Mac, eu não sei como pôr acento agudo. Mas beleza, o acento agudo, a setinha dele é para a direita. Vou dar um zoom aqui, ó. Acento agudo, a setinha dele é para a direita e a crase, a setinha é para a esquerda, assim, ó. E como é que funciona dessa forma? Tá aqui, update list, set, done igual a 1. Aí aqui eu vou apagar esse 1. Eu vou colocar cifrão, colocar chave, chave não, colchete. Ah não, isso é chave. Aí aqui dentro a gente vai pôr a variável que a gente quer escrever aqui dentro, que no caso vai ser status. E aqui a gente vai pôr a condição, que é where. Where em inglês significa onde. ID igual a mesma coisa. Cifrão, chave e o ID. E são esses dois parâmetros que a gente está recebendo aqui em cima. O que a gente está falando? Update list, atualize a tabela list, set, coloque o valor de done como status, que é o valor que a gente passar aqui, where ID foi igual a o valor que a gente passar aqui. Então a gente está querendo que ele coloque esse valor para done somente quando o ID for igual ao ID que a gente passou aqui. Beleza? Bora lá no código para executar. Vim aqui, atualizei minha página. Por exemplo, eu vou atualizar esse item aqui, o outro. Agora eu vou atualizar a página para ver como é que funcionou. Beleza? Só o outro ficou marcado. Vou mostrar aqui para vocês no banco de dados. Tchan, tchan, tchan. Application. Aí tem aqui, ó. Vamos no primeiro item, que é esse cara aqui. Ele tá done como 1. Eu vou desmarcar ele. Eu vou mandar atualizar. Agora o done tá 0. Por quê? Porque o ID dele é esse daqui, esse primeiro. Aí ele tá vindo e tá atualizando esse valor somente quando o ID for igual a esse cara. Então se eu vim aqui, ó, nesse coloca itens, marquei ele. Ele veio e atualizou o done só do coloca itens. Legal, né, galera? Quais são as próximas coisas que a gente vai fazer? Tô pensando. Eu vou querer atribuir um estilo para essa nossa lista. De cara, eu já sei que quando a gente está trabalhando com list no Twitter Bootstrap, a gente tem uma classe active e a gente vai aplicar ela. Vocês vão precisar ir nesse método writeRowInHTML. Por quê? Porque é nele que a gente verifica se o done está 1 ou 0. Por quê? Porque quando a gente lê esses valores do banco, somos nós que marcamos ou desmarcamos a caixinha. Aqui, ó. Nesse primeiro momento aqui que os valores são carregados, somos nós que atualizamos isso. Aí a gente verifica se no banco o done está igual a 1. Por quê? Porque quando está igual a 1, a gente pega e marca o checkbox. Aí qual vai ser outra coisa que eu vou querer fazer? Vou vir aqui. Sempre que o done for igual a 1, eu vou vir no li tem toClone.add e vou adicionar uma classe chamada active. Porque eu sei que essa... não é add, é add class. Foi mal. Então li tem toClone.add class active. Por quê? Sempre que ele estiver ativo, a gente vai pôr essa classe. Galera, na verdade é o contrário, porque eu quero que ele marca quando o cara ainda não estiver feito. Sacou? Então, recortei essa linha. Eu vou pôr um else aqui. Então, sempre que done não for igual a 1, eu vou querer colocar aquela classe active para ficar visível para o usuário que ele ainda não completou essas tarefas. Tanto que ficou aqui, ó. Tá em azul só as tarefas que ele ainda não fez. Outra coisa que eu vou fazer, galera, porque eu não tô gostando, é que
Viu que tá ficando bagunçado? Tipo, aqui tá uma tarefa que eu não fiz, aqui tá uma tarefa que eu fiz, aqui tá uma tarefa que eu não fiz, aqui tá uma tarefa que eu fiz. Aqui estão duas tarefas que eu não fiz. Vou marcar essa daqui e ver. Beleza, marcar essa daqui. Uma coisa que eu vou querer fazer é ordenar e deixar as tarefas que eu não fiz primeiro, porque as que eu fiz já não importa muito, então não tem porque elas estão no começo da lista. Então a gente vai lá no nosso método, onde a gente lê os dados. Acho que é read rows. O que a gente está fazendo aqui? Ó? Selecione todos os campos from list. Todos os campos da tabela lista. O que a gente vai pôr? A gente vai pôr outro comando aqui chamado order by id. Eu estou falando para ele que eu vou querer ordenar pela coluna id. Ah, não, não é id, é Doni. Order by Doni. E eu vou... E qual vai ser o tipo de ordenação? Por quê? Porque aqui eu estou falando qual é a coluna que eu vou ordenar, através de qual coluna que eu vou ordenar. E aqui eu tenho que falar se vai ser crescente ou decrescente. E a ordenação vai ser decrescente. Por quê? Porque vai ser do menor para o maior. Eu quero que quando o Doni for 0, ele venha primeiro do que quando o Doni for 1. Então eu vou vir aqui por desk. Order by Doni, desk. Esse desk é de decrescente. Ah, não. Decrescente é do maior para o menor. Tá errado, galera. É ESC, que é de ascendente. É do maior para o menor. Beleza? Olha aí como é que ficou agora. Ele já está mostrando os primeiros itens aqui. Os itens que ainda não foram feitos aqui e os que foram feitos aqui. Vou lá no site do Bootstrap só ver uma coisa. Get Bootstrap. Documentation. Components. List. List Group. Que é o mesmo componente que a gente está usando na nossa tela. Tá aqui, ó, a classe Active, que eu mostrei para vocês. Ah, galera, também tem uma classe chamada Disable, que é para deixar, tipo, desmarcadinho. A gente vai lá e vai usar ela também. Então, a gente vai lá no insert write rows em HTML. Por quê? Porque quando o Doni tiver igual a 1, é o que a gente vai querer fazer? A gente vai vir aqui, li, item, to clone.add class disabled. Isso aqui é só efeito visual, galera. Ah, ficou tipo meio cinzinha. Ah, outra parada aqui não tá rolando, ó. Eu tô marcando aqui, mas vocês viram que ele não tá desmarcando o nosso item? Aqui a gente teria duas opções. A primeira opção seria desmarcar através do jQuery. E outra opção que a gente tem é apagar tudo que está aqui e escrever de novo, que é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui nesse exemplo. Ó. Eu venho aqui, mais um item. Adicionei o mais um item. Ele está bem aqui. Sempre que a gente está adicionando, a gente está apagando todo o conteúdo e escrevendo de novo. E é isso que a gente vai fazer. Ó, aqui cliquei, por exemplo, o que a gente vai fazer? Vai apagar os itens antigos, apagar que eu falo do HTML e carregar tudo de novo a partir do banco. A gente vai vir bem aqui no main.js. Nesse evento aqui, que é o button add to do, o que a gente faz? A gente pega o input, a gente pega o valor do input, que é esse cara aqui, o valor que está aqui. Sempre que o cara clica nesse botão, aí a gente verifica se o valor não está vazio, inserimos o valor no banco, limpamos o valor do input e depois a gente limpa o HTML e lê as linhas, que é aqui, ó, clear, HTML list e read rows. A gente vai fazer a mesma coisa, ó. Sempre que o usuário atualizar um registro, a gente vai lá, vai atualizar ele no banco, depois vamos limpar o HTML e depois vamos ler as linhas. Por quê? Porque os eventos vão funcionar direito, ó. Por exemplo, quando eu clicar aqui agora, ele já tem que desmarcar e funcionar direitinho. Cliquei. Beleza, já foi. Deixa eu fazer outro teste. E tem um... Foi. Outro. Outro. 2. Outro. 3. Ó, galera. Vocês viram que não tô gostando da forma como ele tá ordenando aqui. Por quê?
Porque o último item que eu adicionei, ele está indo por último. Então o que a gente vai fazer? Porque, deixa eu primeiro explicar como é que eu queria que fosse. Eu queria que sempre o último item que eu adicionasse, ele ficasse no começo da lista, porque faz mais sentido, porque é o item mais recente. Então a gente vai lá no nosso select database.js, read rows. Aqui, o que a gente está falando? A gente está falando para ele que a gente quer ordenar pelo Doni e quer que ele seja ascendente. Outra coisa que a gente vai fazer aqui vai ser ordenar pelo ID. Isso mesmo, eu coloquei uma vírgula, porque a ordenação tem como pôr mais de uma. Eu vou falar para ele que o ID eu quero que ele seja descendente. Por quê? Porque o ID eu quero que seja do maior para o menor. Por quê? Porque o último ID que a gente insere, ele é maior do que o anterior. Vamos voltar lá na tela. Eu vim aqui, último. Perfeito, agora o último ele está no começo da lista. Eu vou explicar de novo. Ó. Select asterisco from list. Aqui a gente está selecionando todos os itens da tabela list e todos os campos. Aqui a gente está mandando ele ordenar by Doni, que é aquela coluna. E a gente mandou ele ordenar no sentido ascendente, que é do menor para o maior. Então ele vai trazer o 0 primeiro, vai trazer o 0 antes do 1. E a gente está falando que a gente também vai querer ordenar o ID, porém o ID a gente vai querer que ele seja descendente, que é do maior para o menor. Então ele vai trazer todos primeiro que são 0 e antes disso ele também vai trazer todos que o ID seja maior que o ID anterior. É isso que vai funcionar. Por isso que está funcionando aqui, ó. Show. O que a gente vai fazer agora? Uma coisa que a gente vai fazer vai ser escrever o e-mail de quem está logado aqui. Porque eu lembro que eu tinha falado que ia fazer isso. Acho que foi lá na segunda aula, a gente tinha criado um spam e deixado ele bem aqui, ó. ID, form inline, spam, e-mail, user logged. A gente tem esse spam aqui, ó. E como ele está sem valor, tá daquele jeito. Então o que a gente vai fazer? Lá no main.js, aí temos a classe user. Ela foi instanciada aqui. myuser.isAuthenticated. Lembra que a gente criou esse método para verificar se o usuário está autenticado? E deixa eu ver como é que ele está aqui. E tem um tempinho que a gente criou. Cadê? Is authenticated. Session. Perfeito. Mas para isso funcionar, a gente vai ter que... Vou criar um método aqui chamado write user authenticated. O que ele vai ter? Ele vai pegar primeiro o session local storage. Eu não me lembro qual é a chave que a gente... a chave é essa daqui, ó. User logged email. Perfeito. Então a gente vai vir aqui, colocar hashtag e o ID daquela spam que a gente criou, que está bem aqui em cima, que é esse cara aqui, email user logged. Ponto HTML, porque é um spam. Eu vou copiar essa linha aqui, ó, do session storage, que é igual. Na verdade, eu vou ter que copiar as duas linhas. Copiem as duas. Session storage logged, local storage logged. E aqui a gente altera de logged para email. E aqui embaixo a mesma coisa. Esse key user logged a gente vai chamar de key user logged email. E aqui a mesma coisa. Eu não sei se vocês lembram dessa classe, porque já tem um tempo. Mas aqui está a classe usuário. Aqui estão as duas chaves que a gente está armazenando. Primeira é user logged, que diz se o usuário está logado ou não. E essa daqui é o e-mail do usuário que está logado.
E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai escrever esse e-mail aqui na tela. Aí eu vou verificar. Ó. Se o Session Storage Email ele for diferente de null, de vazio, o que eu vou fazer? Eu vou escrever ele na tela. Se ele não for diferente de vazio, quer dizer que o cara não está logado pelo Session Storage, sim pelo Local Storage. Então eu vou pôr aqui, ó. Galera, isso que eu fiz se chama if de uma linha. Por quê? Isso que eu fiz é a mesma coisa que eu fizesse isso, ó. If Session Storage diferente de vazio. E aqui eu coloquei um valor, que é o Session Storage Email. Aí aqui eu coloquei coloco um se não for, é Local Storage. Aqui eu fiz a mesma coisa, porém eu fiz em uma linha só e automaticamente ele já retorna esse valor. E aí seria isso daqui, ó. Vem aqui, apaga isso daqui, apaga esses dois, eu ponho interrogação. Aí se o if for bem sucedido, se a condição for bem sucedida, ele entra dentro desse cara. E se não for, o valor passa a ser esse cara aqui. Então foi isso que eu fiz. Se não me engano o nome disso é um operador, se chama operador ternário. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar esse método lá no main.js. Da mesma forma como a gente está chamando esse show to do list container quando o usuário está autenticado, a gente vai vir aqui e vai colocar myuser.writeUserAuthenticated e chamar esse método. Bora lá na tela ver como é que tá. Não escreveu. Deixa eu ver se a gente ainda tem esse valor na verdade. Local storage. User log é de email. Galera, eu sei porque. Viu que tá zoado aqui? Porque teve uma aula que a gente tinha feito. Deixa eu ver se eu corrigi. Eu tava armazenando o valor errado. Bora procurar, ó, lá no login. Aí beleza. Input email, input password. Aqui tá os valores. Aí o myuser.login, aí tá o input email, input password. Bora voltar lá no método login. Tá aqui, ó. Users allowed. Eu vou apagar esse comentário, galera. Apaguei. Aí o que eu tô salvando aqui? Email. Agora tá certo, porque antes eu tava colocando outro nome e tava dando erro. Para isso funcionar, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que deslogar. Galera, não dá para deslogar. Então, antes de fazer isso que eu estou fazendo, a gente vai implementar o método de deslogar para a gente poder resolver isso daqui. Então, galera, bora implementar aqui o evento do nosso botão de sair. Então, bora lá no Visual Studio Code. Não, primeiro eu tenho que saber que botão é esse. Né? Clicar aqui. O botão btn light. A gente não colocou nenhum ID nele, então vamos pôr lá no Visual Studio. Index.html. Tem aqui. Tá aí, eu vou renomear para exit. Eu vou pôr um ID aqui, ó. ID btn exit. Bora lá no. Vamos lá no main.js. Vou criar um evento para esse botão. Cadê o de login? Botão sign in. Vim aqui. Hashtag btn exit. .click. Function. E bora ver como é que a gente fez. A gente pegou os dados de login e chamou um método, mas nesse caso a gente não precisa de nenhum dado que a gente está deslogando. Vou abrir a classe usuário. Eu vou copiar esses carinhas aqui, ó.
essas quatro linhas. Copia o if todo, melhor. Aí a gente tem um método login, aí temos o nosso método logout. Vou colar aquele if aqui. Vou vir aqui, vou apagar essa linha, apagar essa linha, apagar essa linha. Aí onde está user logged true, eu vou pôr false. Onde está email, eu vou pôr null. Onde está user logged no session storage, eu vou pôr false. E aqui eu vou pôr null. Por quê? Porque a gente vai zerar o local storage do cara nesse método logout. Volta lá no main.js. Aí aqui a gente vai chamar, ó, myuser.logout. E depois dele zerar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar o login de novo e esconder o to-do list controle. Show to-do list controller container. Então vou criar um método aqui, ó, chamado hide to-do list container. Vocês viram que eu só dupliquei. E se antes eu estava escondendo o login container, agora eu vou dar um show no login container. E se antes eu estava mostrando o to-do list container, agora eu vou dar um hide no to-do list container. Aí você fala, Jonathan, a gente não poderia ter feito isso no método só passando com parâmetro? Poderia. Inclusive, você pode fazer aí na sua casa se quiser. Mas eu preferi fazer assim, que é mais didático. Beleza? Aí esse método novo que a gente criou, chamado hide to-do list container, eu estou chamando ele aqui, logo após limpar as variáveis. Bora lá testar. Vou fechar isso daqui. Vim aqui no... Agora quando eu clicar em exit, ele tem que limpar minhas variáveis de sessão e mostrar o login para mim. Beleza? Agora é só atualizar a página, ele não pode voltar logado. Viu, galera? Não funcionou. Ele não deveria ter voltado logado. Deixa eu ver como é que ficou. Application. Local storage. Ó, user logged. Ele não atualizou o local storage. E também ele limpou o session storage. Porém, o local storage ele não limpou. Continua aqui, ó, user logged true. Agora a gente tem que entender por quê. Local storage, set item e user logged false. E aqui null. Por que aqui user logged local storage true? Galera, eu sei o que está acontecendo. Vocês viram que aqui a gente copiou desse exemplo e ele tinha outro contexto e por isso tivemos que usar a palavra self. Porém, nesse daqui a gente não tem essa variável self. Eu poderia criar, mas eu não preciso. Eu consigo acessar os atributos diretamente. Então eu venho aqui e substituo por this. Por isso que ele não atualizou foi nada. Agora quando eu clicar em exit ele tem que funcionar. Perfeito. Aqui a gente já viu que ele atualizou, ó, user logged null, user logged email null, user logged false. Quando eu atualizar a página ele não pode logar de novo. Ó. Perfeito. E agora, como a gente tinha implementado aquele método de preencher lá em cima com e-mail, ele já tem que mostrar aqui. Então quando eu logar, ó, usuário logado com sucesso. Viu que não funcionou? Ele não escreveu o e-mail aqui. Na verdade funcionou, só que o e-mail tá preto. A gente tem que mudar o texto dele. Email user logged. Eu copiei o ID dele. Agora voltar lá no Visual Studio Code. E criar um estilo para ele. ID color white font weight
que é tipo a grossura, a espessura da fonte, bold. Eu vou pôr um margin right de 30 pixels, para ele se afastar do botão. Para ver como ficou. Beleza, desenvolvedor.jonathan. Existe. Eu também percebi uma coisa, ó, que logo, vou atualizar a página. Logo quando eu logo, ele não está escrevendo o meu e-mail. Por quê? Porque a gente colocou o evento de escrever o e-mail só depois. A gente tem que implementar ele depois do login também. Por quê? Porque ele só está escrevendo. Só está escrevendo aquele e-mail se o cara tipo atualizar a página. Então vou vir aqui, eu copiei esse método, ó, myuser.writeUserAuthenticated. E eu vou pôr ele logo depois do login. Eu também quero que ele seja chamado se o cara efetuar o login. Então, bem aqui ó, no sign in, logo após o show to do list container, eu também estou mandando ele escrever o usuário autenticado. Vou sair de novo para testar. Deixa isso aqui. Desenvolvedor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora ele já tem que vir escrito. Perfeito. Gostei, era isso mesmo que eu queria. Fala galera. Tem só mais alguns ajustes que eu quero fazer aqui. Primeiro é pôr esse texto para a esquerda. Ele está aqui centralizado, eu achei muito nada a ver. Então vem aqui, Visual Studio Code, Nice, Center. Aqui no body a gente tinha colocado essa classe chamada Text Center. Vamos tirar ela. Não está fazendo mais sentido. Então beleza, só de ter tirado, o texto já veio aqui para a esquerda. Outra coisa que eu vou querer fazer é aumentar o tamanho do input, que eu acho que está muito pequeno. A gente vai lá, ó, pega essa classe checkbox to do list. Eu vou aumentar ele aqui, por aqui para chegar num tamanho bom. Widget 40, height 40. Ah, eu gostei desse tamanho. É esse tamanho que eu vou querer pôr. Então bora lá. No Visual Studio Code, no sign in, ponto, tutu, aqui ó, widget 40 pixels, height 40 pixels. Uma coisa que a gente vai ter que ajustar é a label, né? Porque agora ela ficou embaixo do input, tá engraçado. Então bora pegar, né, clicar nela aqui. Form check label, a classe dela é label to do list. Vou deixar copiado. Eu vou mexer nela por aqui. Margin left 50 pixels. 50 pixels foi muito, deixa eu diminuir. 35 pixels. Font size eu vou querer aumentar um pouco a fonte. 30 pixels. Ah, eu achei que ficou bom. Então, ó, margin left 35, font size 30. Volta lá no Visual Code. Ponto label to do list. Margin left 35. Font size 30 pixels. Bora ver como é que ficou. Ah, gostei. Marcar esse daqui. Esse daqui. Marcar esse. Ó, galera, que estranho. Eu tô tentando desmarcar e não tá funcionando. Ai, ai. Ah, eu já sei, galera, por que não tá funcionando. Por causa daquela classe disable que a gente colocou. Aí quando põe disable, ele perde o clique. Então bora lá no Visual Studio Code, que bom que eu percebi. Onde a gente... Não é aqui, não é é em database.js. Pesquisar a palavra disable. Aqui, ó. Porque nos itens que estavam como Done, a gente estava colocando essa classe disable. Mas não gostei. Eu vou vir aqui, eu vou criar uma classe diferente. Ó, disable item. Beleza. Aí vocês mudam de disable para disabled hífen item. Vocês vão entender por quê. Beleza, ó. Ué? Continua sem funcionar.
eu apagar isso aqui. Então, apaguei, atualizei. Ah, beleza, agora está funcionando. Aqui a gente vai adicionar uma classe chamada item e não sei escrever inativo em inglês, acho que é assim, item inactive. Se não for, finge que é e copia. Ou então escreve do jeito certo aí. Beleza. E o que a gente vai fazer com essa classe item inactive? Porque eu quero que os itens que já foram completados, que eles fiquem de uma forma diferente dos outros. Então vim aqui, coloquei a classe item inactive. Aí eu vou pôr um atributo CSS chamado opacity. Ele muda a visibilidade do item. Então quando o opacity é 1, o item tem 100% de visibilidade. E se o opacity for 0.5, por exemplo, ele tem 50%. Vou deixar aqui como 50%. Atualizei. Eu não sei porque que ele não pegou. Deixa eu ver. Item ative. Parece que essa classe que a gente colocou, ela não está sendo atribuída, porque era para ela estar bem aqui, ó. Deixa eu ver por quê. Ah, foi porque eu não salvei o arquivo database.js, ó. Vocês percebem aqui em cima ele tem uma bolinha para ser salvo. Agora eu dei um Ctrl S e mudou de bolinha para X. Perfeito. Não sei se vocês percebem, mas o item ele tá tipo apagado agora, ó. Mas a diferença é que dá para clicar. Diferente de antes, que tava zoado. Ah, galera, esse é o nosso to-do list. Acho que tá bom, gostei do resultado. Fala, galera, chegamos ao final de mais uma aula. Primeiramente, eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui, ter visto os 4 vídeos dessa série. Se você teve alguma dúvida ou teve dificuldade, relaxa, porque é muito conteúdo, principalmente se você está entrando agora. Fique tranquilo, esses vídeos de fato são um pouco mais avançados, mas a partir de hoje, a série que eu vou criar aqui no meu canal são vídeos começando do zero, de verdade, do zero até o avançado, e nesses vídeos vamos abordar diversos conteúdos. Por exemplo, teremos uma série chamando Desmistificando CSS, aí vai ser CSS do básico ao avançado, Desmistificando JavaScript, JavaScript do básico ao avançado. Para você que tem zero conhecimento, começar a dominar e a entender esses vídeos. Esse é o motivo de eu começar a produzir essas outras aulas. Para você que conseguiu, parabéns. E independente de você não ter entendido ou não ter entendido 100%, não se preocupa com isso. Lembra daquilo que eu falei, que o importante é você colocar uma gota no seu balde da programação, e de gota em gota, uma hora esse balde enche e você vai conseguir participar das entrevistas, realizar os testes, pegar freelances. Então continue estudando. É isso. Eu recomendo que você me siga lá no Instagram. Eu sempre posto coisas lá, posto coisas da minha vida, coisas sobre programação. Você entre no canal do Telegram e, se possível, me siga aqui no YouTube também para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. É isso, se cuida, bora estudar. Falou, qualquer dúvida, reclamação, sugestão é só deixar nos comentários que eu vou ler e responder. Beijo, até o próximo vídeo que é nessa semana ainda. Falou!